Boa tarde, tudo bem com vocês? Bom, vamos falar um pouquinho de circuito RL, ligado a uma fonte e não ligado à fonte. Ou seja, eu vou ter uma fonte em série com um resistor e o indutor, tá certo? Antes de começarmos a resolver esses exercícios, eu vou falar brevemente sobre a teoria, tá certo? Fazer um resumo rápido. Nós já vimos que a definição de indutância esse L aqui é indutância, né? É igual a N, número de espiras, vezes o fluxo magnético dividido pela corrente. O fluxo magnético que está fluindo através dessas N espiras. Então, vamos pensar em um circuito com uma fonte, um resistor e um indutor, tá certo? Como é representado dessa maneira em um circuito, tá certo? Quando a gente liga a fonte, imediatamente, se não tivesse o indutor, a diferença de potencial no resistor iria rapidamente se igualar à diferença de potencial da fonte. Mas quando nós temos o indutor, vai demorar um tempo para que ocorra isso. Bom, por que isso acontece? Porque na hora que a corrente está passando aqui, ela está variando, então nós vamos ter uma corrente fluindo nessas espiras, né? Que vai criar um fluxo magnético ali dentro. Vai fazer com que surja uma fé induzida no sentido contrário para se opor a esse aumento do campo magnético que está para baixo, tá certo? Então, uma força eletromotriz autoinduzida aparece no indutor quando a corrente está variando. E qual o sentido dela? O sentido dela vai ser para cima, tá certo? A corrente que o resistor vai sentir vai ser a combinação da corrente fornecida pela fonte e da corrente autoinduzida aqui. Agora, matematicamente, como a gente expressa isso? Vamos passar essa corrente para o outro lado multiplicando, tá certo? Nós vamos ter IL igual a N vezes número de espiras vezes o fluxo magnético. Vamos derivar em relação ao tempo dos dois lados. O L é constante, que é o indutor, a indutância, né? Vezes a derivada da corrente, que está variando com o tempo, igual ao número de espiras constante, vezes a derivada do fluxo. Só que nós já vimos lá na lei de Faraday que a derivada do fluxo em relação ao tempo vezes o número de espiras vai ser igual a menos a fé induzida. No caso aqui, nós temos uma fé autoinduzida. Né? Isso aqui é igual a fé induzida, que é também igual a L dI dt. Então, essa nossa força eletromotriz autoinduzida vai ser menos L dI dt. Autoinduzida por quê? Porque a corrente está variando nela e ela mesma cria, nela mesma aparece uma fé induzida, tá certo? Bom, então nós já sabemos que o sentido da nossa fé em autoinduzida, tá certo? Então nós podemos fazer a regra das malhas aqui. Nós vamos ter diferença de potencial da fonte, circulando dessa maneira, vai ser mais epsilon, menos a diferença de potencial no resistor, porque nós estamos saindo do potencial mais alto para um potencial mais baixo, que é RI, menos L dI dt, que é a diferença de potencial aqui na nossa fonte, que estamos saindo do mais alto e vindo para o mais baixo. Isso tudo igual a zero. Dividindo tudo por L, nós vamos ter que dI dt mais R sobre LI igual a epsilon sobre R, sobre a resistência. Como resolver essa equação diferencial? É da mesma forma que nós resolvemos a equação de diferencial para o circuito RC. Então, vocês podem dar uma revisitada no vídeo lá de circuitos RC, que vocês vão ter a explicação da resolução da equação diferencial, tá certo? Bom, depois de resolver, a solução, né, vai ser a corrente igual a epsilon sobre R, 1 menos exponencial de menos R vezes o tempo sobre L. Observe que em t igual a zero, essa exponencial aqui é igual a 1. Eu vou ter 1 menos 1
corrente igual a zero. Em t tendendo a infinito, quando o nosso tempo for grande o suficiente, esse termo aqui vai ser zero, e nós teremos que a corrente vai ser E sobre R, como se o nosso indutor vai se comportar como um fio comum, tá certo? E a diferença de potencial no resistor vai ser igual a da fonte, quando o tempo tender a infinito. Se nós retirarmos a fonte, nós vamos ter isso aqui igual a zero. A solução para essa equação diferencial igual a zero vai ser E sobre R, exponencial de menos RT sobre L. Então, se você colocar em T igual a zero, a corrente vai ser máxima, vai ser E sobre R. Quando T tender para infinito, observe que aqui é negativo, é 1 dividido por exponencial elevado a mais RT sobre L. Então, nós vamos ter, quando T tender para infinito, a corrente vai tender para zero. Esse termo aqui, L sobre R, é a nossa constante de tempo indutiva, igual nós tínhamos lá a constante de tempo capacitiva, ok? Então, nós podemos escrever essa exponencial aqui como exponencial elevado a menos R sobre tal, onde tal é L sobre R, tá certo? Observe o seguinte, a derivada aqui, olha, dessa primeira equação, dessa primeira solução, quando a corrente está aumentando, vai ser E sobre L exponencial de menos RT sobre L. Então, em T igual a zero, nós temos um dI dt máximo. Quando t tender para infinito, dI dt tende a zero. Então, esse termo aqui, olha, vai tender a zero. Por isso que nós não vamos ter mais a diferença de potencial sobre o indutor em t tendendo a infinito. Né? Ele vai se comportar como um fio comum. Ok? Bom, depois dessa revisitada aqui, vamos começar a fazer uns exercícios, tá certo? São 4 exercícios, rapidinho a gente termina. A corrente em um circuito RL aumenta para 1/3 do valor final em 5 segundos. Determine a constante de tempo indutiva. Então, nós temos aqui, olha, esse I aqui na equação é a nossa corrente em um determinado tempo, tá certo? Então, o tempo aqui em 5 segundos, quanto que é essa corrente aqui? Essa corrente vai ser 1/3 do valor final. O valor final é quando o tempo tender a infinito, que vai ser a corrente igual a E sobre R. Então, 1/3 de E sobre R igual a E sobre R vezes 1 menos exponencial de menos 5 sobre a constante de tempo indutiva. Bom, nós temos aqui 1 menos 1/3, passa a exponencial negativa para o outro lado. Vamos aplicar o ln dos dois lados. Ln da exponencial é o próprio expoente aqui, que é menos 5 sobre tal. Ln de 2/3 é igual a menos 0,41. Cancelo menos com menos, o tal vai ser igual a 5 dividido por 0,41, que é 12,19 segundos. Fácil esse, né? Outro. No instante t igual a zero, uma bateria ligada em série a um resistor e a um indutor. Prestem bem atenção no enunciado, gente. Se a bateria é ligada, então nós vamos ter que usar essa fórmula primeiro aqui, que é a corrente aumentando. Porque em t igual a zero, a corrente é zero. Em t tendendo a infinito, a corrente tem um valor máximo. Se a constante de tempo indutiva é 37 milissegundos, em que instante, ou seja, em qual tempo a taxa com a qual a energia é dissipada no resistor, a energia dissipada no resistor é igual à taxa com a qual a energia é armazenada no campo magnético do indutor? Bom, em qual tempo a taxa de dissipação de energia no resistor vai ser igual à energia armazenada no campo magnético do indutor? Em que instante a taxa com a qual a energia é dissipada no resistor será igual à taxa com a qual a energia é armazenada no indutor? Nós já sabemos que a taxa é a derivada da energia em relação ao tempo, a potência. Então, no caso aqui, é a potência dissipada, que vai ser I ao quadrado vezes R. Agora, nós não temos uma expressão
para a taxa de armazenamento de energia no indutor. Nós temos a energia armazenada no indutor, que é Li ao quadrado sobre 2. Que energia é essa? É a energia do campo magnético, tá certo? Igual lá no capacitor, nós tínhamos a energia armazenada entre as placas devido ao campo elétrico que tinha lá, certo? Então, L sobre 2 é constante, nós estamos derivando o I ao quadrado em relação ao tempo. Então, nós temos que derivar o I ao quadrado vezes a derivada de I em relação ao tempo. Então, dá 2I dI dt. Sendo I igual a essa expressão I dI dt, né, derivando essa parte aqui igual a esse valor aqui, E sobre L, exponencial de menos RT sobre L, vou substituir esse I aqui e vou substituir o dI dt aqui, nessa equação. O que nós teremos? Nós vamos encontrar essa expressão, tá certo? Cancelando aqui o R com R, o L com L, o epsilon com epsilon, e passando a exponencial para o outro lado, nós vamos ter 2 vezes a exponencial igual a 1. Passo 2 dividindo, ln de meio igual a ln da exponencial. Porque como eu quero saber o tempo, e o tempo está no expoente da exponencial, então eu tenho que aplicar o logaritmo neperiano. Então, ln da exponencial é igual a menos t sobre tal. ln de meio menos 0,69. 0,69. Isolando t, nós temos que o tempo vai ser 25,64 milissegundos. Observe que aqui, olha, eu já tinha o 0,69 multiplicando pela constante de tempo indutiva, que é 37 milissegundos, que é a única coisa que ele deu no exercício, né? Único valor que ele deu. Bom, próximo exercício, no circuito da figura abaixo, esse aqui, ó, suponha que a fonte é de 10 volts, a resistência 6,7 ohms e a indutância do indutor 5,5 Henry. A fonte ideal é ligada no instante t igual a 0. Ideal, por quê? Porque ela não tem resistência interna, né? Qual é a energia fornecida pela fonte durante os primeiros 2 segundos? Qual é a energia armazenada no campo magnético do indutor nesse intervalo de 2 segundos? E qual é a energia dissipada no resistor nesse mesmo intervalo de 2 segundos? Então, nós temos aqui 3 coisas: a fonte, o resistor e o indutor. Nos 2 primeiros segundos, quanto de energia a fonte vai fornecer ao circuito? Nos mesmos 2 segundos, quanto de energia vai ser dissipada no resistor e quanto de energia vai ser armazenada aqui no indutor? Bom, a potência da fonte a gente já sabe que é a corrente vezes a tensão da fonte, né? Só que eu não estou querendo saber a potência que é a derivada da energia em relação ao tempo. Eu estou querendo saber a energia. Então, eu vou passar o dt para o outro lado e vou integrar dos dois lados, de 0 até 2 segundos. E substituir a expressão da corrente. A expressão da corrente para este circuito nosso é E sobre R, 1 menos exponencial de menos t R sobre L, vezes esse E aqui que está aqui, tá certo? Integral de dt é t, de 0 a 2, menos integral da exponencial, que é a própria exponencial dividido pela derivada do expoente, em relação ao tempo, de 0 a 2. 2 menos 0, 2. Esse menos com esse menos dá mais. Eu tenho aqui L sobre R, passando para cima. Substitui o 2 na exponencial, menos o 0 na exponencial, que é igual a 1. Aqui é onde muita gente erra, por incrível que pareça, tá? Porque exponencial elevado a 0 é igual a 1. Resolvendo isso aqui, a gente encontra que a energia fornecida pela fonte, por essa fonte, nos 2 primeiros segundos é 18,7 joules. Letra B. Qual é a energia armazenada no indutor?
eu já tenho a expressão da energia Li ao quadrado sobre 2. Então, basta substituir o valor da indutância, dividido por 2, substituir o valor, a expressão para a corrente, no tempo de 2 segundos, o valor da resistência, o valor da indutância, e a gente encontra, eleva ao quadrado, né? A gente vai encontrar que a energia armazenada é 5,10 joules. E qual é a energia dissipada no resistor? A energia dissipada no resistor, eu conheço a taxa de dissipação de energia, a rapidez com a qual a energia está dissipando no resistor, que é a potência dissipada, que é I ao quadrado vezes R. Só que eu não quero a taxa, eu quero a energia. Então, eu passo o dt para lá e vou integrar dos dois lados para encontrar a energia, tá certo? I ao quadrado, pega o seu I, eleva ao quadrado, vezes R, e integra em dt de 0 a 2. Fazendo a integral e substituindo os valores, vocês encontrarão que a energia nos 2 primeiros segundos dissipada no resistor foi 13,6 joules. O que vocês observam? Observem que a fonte forneceu 18,7, 5,10 foi armazenado no indutor e 13,6 foi dissipada no resistor nos primeiros 2 minutos. Tudo isso aqui no mesmo tempo. Observe que a soma dessas duas energias aqui é igual à energia fornecida pela fonte. Quarto exercício. Quanto tempo é necessário, depois que a fonte é removida, para que a diferença de potencial entre os terminais do resistor de um circuito RL com R igual a 3 ohms e L igual a 2 Henry diminua para 10% do valor inicial? Eu quero saber o tempo necessário depois da fonte ser removida. Então, qual a expressão da corrente que nós vamos usar? Essa daqui, ó. Corrente diminuindo. Em T igual a 0, ela é máxima, né, porque a fonte foi retirada, e T tendendo a infinito, a corrente vai ser 0. Mas, enquanto ela não for 0, nós queremos saber em que tempo 10% do valor inicial da diferença de potencial no resistor. Qual é a diferença de potencial no resistor? Corrente vezes a resistência, RI. Observe que a diferença de potencial no resistor é proporcional à corrente. Então, se eu souber o tempo em que a corrente vai gastar para ficar com 10% do valor inicial, eu vou estar achando o valor, o tempo, que vai ser o mesmo tempo que a tensão no resistor vai cair para 10% do valor inicial. Então, olha, quando a corrente cair para 10% do valor inicial, a diferença de potencial no resistor terá diminuído também para 10% do seu valor inicial no mesmo tempo, né? Então, é só a gente pegar aqui 10% do valor inicial. Qual o valor inicial? E sobre R. Então, 10% é 0,10 vezes o valor inicial, que é igual a I E sobre R exponencial de menos RT sobre L. Aplico o Ln dos dois lados, nós vamos ter menos RT sobre L igual a Ln de 0,10, que é um número negativo, o Ln de 0,10. Então, o menos vai poder cancelar com menos. Basta agora vocês substituírem o valor de L, de R, calcular o Ln de 0,10, que vocês vão achar o tempo necessário, ok? Bom, encerramos nossos exemplos. Foi rápido para não cansar vocês. Daqui a pouquinho a gente vai falar mais um pouquinho da teoria, ok? Fiquem com Deus e até a próxima.